Feito. Então vamos lá. Shobogenzo, Bendoá, parágrafo 20. Na transmissão autêntica da nossa religião, é dito que este Dharma de Buda, que foi autenticamente e diretamente transmitido de um para um, é supremo entre as coisas supremas. Depois do encontro inicial com um bom conselheiro, nós nunca mais necessitamos queimar incenso, fazer prostrações, recitar o nome de Buda, praticar confissão ou ler os sutras. Somente sentem e obtenham o estado que é livre em corpo e mente. Se um ser humano, mesmo que por um só momento, manifestar a postura do Buda nas três formas de conduta, enquanto aquela pessoa senta reto em samadhi, o mundo inteiro do Dharma assume a postura do Buda e todo o espaço se torna o espaço da realização. A prática, assim, aumenta a alegria do Dharma, que é o estado original dos Budas Tathagatas, e renova o esplendor de suas realizações da verdade. Além disso, através dos mundos do Dharma nas 10 direções, seres comuns dos 3 estados e nos 6 estados, todos se tornam límpidos e puros no corpo e mente imediatamente. Eles experimentam o estado da grande liberação, e as suas fisionomias originais se revelam. Então, todos os dharmas experimentam e compreendem a realização correta e as miríades de coisas, cada qual seu corpo budista em prática, num instante eles completamente transcendem os limites da experiência e da compreensão. Eles sentam eretos como reis da árvore Bodhi. Num momento, eles giram a grande roda do Dharma, que é inigualável estado de equilíbrio, e eles expõem o estado último, sem adornos e profundo de prajna. Estes estados corretos e equilibrados de realização também funcionam ao contrário, seguindo caminhos de cooperação íntima e mística, de forma que esta pessoa se senta em zazen paulatinamente, se livra do corpo e mente, corta fora pontos de vistas e pensamentos impuros e miscelâneos acumulados do passado, e assim experimenta, compreende o Dharma de Buda puro e natural. Por cada um dos infinitesimais e inumeráveis assentos da verdade dos Budas Tathagatas, o praticante promove o trabalho de Buda e espalha sua influência amplamente por sobre aqueles que possuem capacidades de praticarem Buda. Neste momento, todo o universo nas 10 direções, terra, solo, relva e árvores, cercas, paredes, telhas e pedras, fazem o trabalho de Buda. As pessoas que recebem o benefício, assim produzidos pelo vento e pela água, são todos misticamente ajudados pela influência fina e impensável do Buda. Assim exibem o estado imediato da realização. Todos os seres que recebem e que utilizam esta água e fogo espalham a influência do Buda no estado original da experiência, de forma que aqueles que vivem e falam com eles também, todos estão reciprocamente agraciados com a virtude sem limites do Buda. Expandindo e promovendo suas atividades amplamente, eles permeiam o dentro e fora do universo inteiro com o Dharma de Buda sem limites, incessante e impensável e incalculável. O estado não é diminuído pelos pontos de vista destes indivíduos eles mesmos. Contudo, porque o estado na quietude, sem atividade intencional, é a experiência direta. Se dividirmos a prática e experiência em 2 estágios, como nos pensamentos de pessoas comuns,
cada parte pode ser percebida e compreendida separadamente. Mas, se a percepção e compreensão forem misturadas a isto, isso não é o estado padrão da experiência, porque o estado padrão da experiência está além da emoção iludida. Apesar de, na quietude, a mente e o mundo externo estarem conjuntamente no estado da experiência e passam juntos para o estado da realização, estes movimentos estão no estado de receber e usar o si mesmo. Portanto, movimentos da mente e do mundo externo nem movem uma só molécula, nem perturbam uma só forma, mas realizam o vasto e grande trabalho de Buda e a profunda e fina influência do Buda. As relvas, árvores, solo e a terra, alcançados por esta influência guiadora, todos irradiam grande brilho e suas pregações do fino e profundo Dharma são sem fim. Relvas, árvores, cercas e paredes se tornam capazes de pregar para todas as almas, tanto pessoas comuns quanto santos, e conversamente todas as almas, tanto de pessoas comuns quanto de santos, pregam para a relva, árvores, cercas e paredes, ao mundo da autoconsciência e o mundo da consciência de objetos externos, não falta nada. Eles já estão mobilidades ou mobilizados com a forma concreta da experiência verdadeira. O estado padrão da experiência verdadeira, quando ativados, permitem nenhum momento preguiçoso. O zazen, mesmo que for somente de um só ser humano sentado durante um só momento, assim entra na cooperação mística com todos os dharmas e completamente penetra todos os tempos. E assim realiza dentro do universo sem limites o trabalho eterno da influência guiadora do Buda no passado, futuro e presente. Para todos, é completamente a mesma prática e a mesma experiência. A prática não está confinada somente ao momento de sentar. Bate no espaço e ressoa, como o ressoar que continua antes e depois de um sino. Como poderia a prática estar limitada a este lugar? Todas as coisas concretas possuem a prática original como sua fisionomia original. Está além da compreensão. Lembrem-se, mesmo que os incontáveis Budas nas 10 direções, tão numerosos quanto as areias do Ganges, tentassem, com todos os seus poderes e todas as suas sabedorias de Buda, calcular e compreender o mérito do zazen de uma pessoa, eles não poderiam sequer se aproximar. Essa parte ela é bonita, né? Ela é bem profunda. Eu vejo assim que Mestre Dogen, quando ele está relatando isso, a gente pode lembrar também de Mestre Keizan, quando comenta a introdução do Denkoroko, que fala do primeiro rugido do leão, né? Que é quando Shakyamuni Buda diz: eu e a grande terra e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho. Aqui a gente está falando da mesma coisa. Mestre Dogen está tentando explicar a mesma coisa, né? Está tentando explicar esse momento de realização, esse momento do zazen em que Buda Shakyamuni, penetrando Dhyana, consegue acessar Prajna, né? E aí todas as sabedorias de todos os tempos se tornam simultaneamente um, né? Ele consegue ter essa percepção dessa unicidade. É muito bonito, é muito interessante essa parte. Pois então, né?
uma coisa que me chama muito a atenção é que a gente tem alguns momentos em que ele muda a dinâmica de percepção dele e ele passa, por exemplo, ele fala assim que todos os dharmas experienciam e compreendem a correta realização e a miríade de coisas, cada uma coloca o seu corpo budista na prática, né? Isso é meio... Ele tá dando quase como talvez uma identidade, uma capacidade de ação para os dharmas, né? Mas não num sentido de um indivíduo que faz alguma coisa, eu acho, mas em relação como se o cosmos, a realidade, tivesse praticando junto com o praticante, né? Uma coisa meio uma relação em relação ao praticante também, uma coisa meio curiosa, né? Sim, Essa sim. Sim, porque mestre... essa coisa é aquela coisa de... Não, pode falar, pode falar. Não, não, é Pode ir. bonito isso, porque mestre Dogen, ele tá fazendo uma brincadeira sutil com o Abdharma aqui, né? Porque ele tá falando que tanto os dharmas com letra minúscula, enquanto fenômenos, então, ou seja, todos esses fenômenos que permeiam o Buda Dharma, o ensinamento do nosso mestre original, Buda Shakyamuni, todos esses fenômenos por si só já são dharmas. E todos esses fenômenos por si só já expressam o dharma, já expressam o grande ensinamento, que é a grande libertação, que é você perceber que você não é diferente de nada, né? Você é essa pasta de dente ou essa caneta, e essa caneta é você, essa pasta de dente. Então, quando você se senta em dhyana e engendra prajna, quando você acessa a mente de zazen, as paredes, a almofada, tudo naquele instante prega o Dharma, tudo naquele instante ensina o Dharma. Tanto é que depois, nos capítulos mais à frente, quando ele vai falar no capítulo que ele diz que as montanhas e os rios pregam o Dharma, né? Isso é muito bonito, porque sutilmente as montanhas, sendo montanhas, estão fixas e imóveis e ensinam esse poder do Dharma de Buda. E os rios, sendo essas águas que fluem e correm, ensinam a questão da impermanência do Dharma, né? É bonito porque dentro disso vão estar incluídos os 3 selos, né? Que é a questão que tudo é impermanente, que tudo é não eu e que tudo é nirvana, né? Como é que você acessa que tudo é nirvana? Você acessa que tudo é nirvana tendo essa percepção da impermanência e do não eu, né? Isso é bonito demais. Eu acabei te Pois cortando, é. desculpa. É interessante, né? Não, não, não. É realmente muito interessante a gente parar aí nos selos, né? E essa escolha da gente, ao invés de abordar a estrutura pelo lado da insatisfatoriedade, abordar pelo lado do nirvana. Ela é, né, claro, samsara é nirvana, mas enfim, é uma escolha de perspectiva, né? A gente tá olhando por uma perspectiva muito própria, né? Porque tem outras escolas que vão olhar da outra direção, eles vão colocar o selo como selo da insatisfatoriedade, mas a questão é que as duas, tanto a insatisfatoriedade quanto o nirvana, elas se interpenetram, então não tem como ter uma sem a outra. Então, né, tanto que Shakyamuni Buda, ele conclui a verdade da insatisfatoriedade a partir da experiência dele de extinção dessa, dessa questão, né? A partir daquele momento em que ele compreende a realidade e passa a ensinar o Dharma a partir desse ponto da existência da insatisfatoriedade. Sim, e Então, aí a gente vai eu ter tava olhando aqui, né? Tem até aquela parte.
Pode Não, por falar. favor, Ai, por favor. pode falar. Você estava olhando. Não, enfim, eu ia comentar aqui, né, que a gente tem. Eu ia comentar que a gente tem aquela parte aqui, né? Que ele diz assim que mesmo que mesmo que seja apenas um humano, um ser humano sentando por um momento, né? Daí ele diz que dessa cooperação mística com todos os dharmas, né? Sim, porque é, E que é completamente penetra todos os tempos. sim, essa questão do tempo também é incrível para Né? Mestre Dogen, porque é esse instante que a gente percebe o fenômeno é um instante único, né? Então, entre essa percepção desse fenômeno e a percepção do próximo fenômeno, essa essa conexão é o Tathagata Garbha, né? É o é o estado desperto, é o ser inteiro no mundo, né? Então, é o tempo sem tempo, né? Então, quando a gente adentra esse tempo sem tempo, a gente acessa tudo, a mente de todos os Budas, de todos os seres ao mesmo tempo. É muito bonito, é muito bonito. E por conseguinte, É é um muito. movimento contrário, porque todos esses fenômenos também acessam a gente, né? Pois é, então, eu ia entrar nesse ponto, né? Uma coisa que eu tenho a impressão, eu teria que sentar e olhar com mais calma, né? Que eu tenho a impressão, ele vai usando uns termos aqui no meio, né? Que me dão a sensação, ele fala em algum momento sobre atividade, né? Que, ó, expandindo e promovendo a sua atividade, enfim, ele vai eles permeiam interno, dentro e fora de todo o universo, com o ilimitado, incessante, impensável e incalculável Buda Dharma, né? Então, eu tenho a impressão, conforme ele está falando aqui, ele está acessando essa questão de um ponto de vista que nem a gente estava falando na última quinta-feira de originação dependente, né? Então, ele está acessando isso de um ponto de vista, eu tenho a impressão da rede de Indra, né? Aquela questão de todo o universo é uma joia brilhante, né? Então, todos esses dharmas, de certo modo, eles se interpenetram, né? Cada ponto dessa rede é o reflexo de todas as outras joias, né? E de certo modo, como a gente está inserido nesse contexto, né? A gente pode acessar isso no sentido de que a partir do momento então que Shakyamuni Buda acessa isso se torna uma coisa clara para nós e passa a permear toda essa estrutura da rede de Indra, né? E a gente então nesse contexto tem a capacidade de acessar, porque como isso está em tudo, em todos os dharmas, isso também está na gente, né? Então, em algum momento, talvez com uma coisa muito simples, aqui no caso como o Zazen, a gente tem a capacidade de acessar isso que é natural do próprio universo, né? Que é natural da própria realidade. Sim, sim, natural da própria realidade enquanto percepção desperta, né? Porque a, existe uma brincadeira sutil aí no Sansara, né? Que quando a gente percebe que todas as coisas são não são fixas, não são permanentes, quando a gente tem essa percepção, a gente automaticamente percebe dukkha. Então, algumas escolas vão dizer que, na verdade, não são 3 selos, são 4 selos. E eles incluem dukkha como um dos selos. Sim. Eu, particularmente, Sim. eu já vi essas duas colocações e eu tendo mais as 3, porque
eu prefiro identificar dukkha dentro da insatisfatoriedade, não como um selo separado. Porque quando a gente percebe a insatisfatoriedade e a questão de que tudo muda, né? De que todos os fenômenos são impermanentes, na verdade a questão da impermanência, né? Não da insatisfatoriedade. Quando a gente percebe a questão da impermanência, a insatisfatoriedade e dukkha surgem, brotam naturalmente. A gente tem essa percepção de dukkha, né? Porque quando o Shakyamuni Buda realiza o despertar, realiza Nirvana, a primeira coisa que ele realiza, e a primeira nobre verdade que ele fala, é que existe sofrimento. Então ele tem essa sacada. Como que ele tem essa sacada, né? A grande questão aqui, que Mestre Dogen também está colocando, é de forma sutil, é claro, não de forma direta, mas é isso, né? Quando a gente percebe que os fenômenos são todos impermanentes, essa percepção nos mostra, nos revela a insatisfatoriedade, nos revela dukkha, nos revela o sofrimento. Não como o sofrimento no sentido ocidental que a gente entende, né? Meu sofrimento. Mas o sofrimento do samsara inteiro, porque o samsara inteiro é insatisfeito, porque os fenômenos são impermanentes. Pois é. Mas eu tinha comentado antes, né? Eu acho interessante voltar nesse ponto. Eu acho, e aqui eu não vou nem tentar usar outra palavra, tá? Eu acho mesmo, eu acho. Eu acho que essa compreensão, então, dessa primeira verdade, ela depende de Buda ter acessado uma coisa diferente dessa verdade, no sentido assim, depende de Buda ter percebido um estado além da insatisfatoriedade, um estado diferente da insatisfatoriedade, porque precisa ter um conceito aqui, precisa para esse conceito da insatisfatoriedade surgir, ele precisa estar em contraste com uma outra coisa, né? Então, e ele tá, de certo modo, em contraste com a questão do Nirvana, né? Vamos trocar esse conceito da insatisfatoriedade pelo Samsara, né? Que é a grande massa de insatisfatoriedade, enfim. Vamos trocar esse conceito. Então, como se a gente for pegar aquela abordagem Mahayana mais clássica, assim, de Samsara é Nirvana porque os dois, de certo modo, eles existem em relação um ao outro e eles estão em relação a um ao outro. Eles não estão separados em locais diferentes. Eles estão no mesmo local e eles são acessados de maneiras diferentes. Mas eles dependem um do outro. Porque se a gente remove o Nirvana da equação, se Nirvana não existe, se extinção não existe, a gente não ia compreender Samsara e a gente não ia compreender Dukkha da mesma maneira. Não no Então, sentido assim de não existe porque não tem um Buda agora e o Buda não apresentou ainda, mas não existe no sentido de não existe. Inexistência completa, né? então, a grande questão aí, na verdade, não é se Nirvana ou Samsara existem ou não. E a relação deles não é uma relação de que um existe em detrimento do outro. Mas e aí deles, a gente pode usar dos fenômenos, né? Ou da percepção dos fenômenos. A grande sacada vai ser prajna. Vai ser a sabedoria que está por detrás. Pelo menos para a nossa escola, né? Que é vazia. Aí a gente entra Sim. no conceito de shunyata. Sim. Porque é o vazio dos dharmas, né? Então, se o dharma samsara e se o dharma nirvana, se os fenômenos, enquanto fenômenos por si só, fossem fenômenos de fato, se o dharma fosse dharma e nirvana fosse nirvana, ele não poderia existir enquanto ente individual.
Desculpa usar o termo ente, porque eu não encontrei paralelo. Ele é a mesma... É, é, enquanto, por um exemplo, ontem no grupo do... Mas só uma dúvida, posso só tirar, porque tu entrou aqui num ponto de relacionamento do vazio, né? Então, mas assim, então o vazio em si, ele não é nem. Vou voltar lá para Nagarjuna, né? Ele não é nem completamente existente, nem completamente inexistente, né? Então ele, não seria questão de que se o Dharma ele fosse um fenômeno, ele não ia existir de maneira independente e completa, e como ele não é um fenômeno verdadeiro em si, ele existe em relação aos outros. porque é a questão da... É, é só a gente lembrar da lenha e da cinza, né? O exemplo que ele fica brincando o tempo todo, tanto o Mestre Dogen quanto o Nagarjuna, né? A lenha é lenha por si só, enquanto lenha. E a cinza é cinza por si só, enquanto cinza. Não é que a cinza vai ser o que sobrou da lenha. O conceito lenha é lenha, e o conceito cinza é cinza, né? E eles, por serem conceitos únicos e interdependentes, eles só vão poder existir por causa disso, por causa dessa interdependência e desse vazio de existência própria. Porque se eu disser, é a mesma coisa que mão, né? Se eu disser que aqui eu tenho uma mão, você está vendo a minha mão. E aí, se eu disser que isso daqui é mão, se eu fecho e digo que isso daqui é punho, para onde é que foi a mão? E aí, quando eu abro, para onde é que foi o punho? Então, essa relação de existência dos fenômenos, ela tem que ser vazia. Dentro da nossa brincadeira, né? Se mudar o universo, se mudar o jogo, aí Daí a gente está falando daquela. A gente está falando daquela coisa da estátua do leão de ouro. Que de certo modo, um tá contido no outro. Cada, como é que é? Cada fio de cabelo do leão contém o leão também. Sim, sim, sim. Esses exemplos são... É isso, né? É a forma... É muito interessante, né? É a forma como Shakyamuni sacou que o universo funciona, né? Pelo menos é a forma como os intérpretes, filósofos de Abhidharma começaram a brincar de dizer de como o universo funciona, né? Se Shakyamuni disse isso ou não, a gente não está lá para saber, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí é que é a grande questão do budismo, quando a gente se senta em zazen e engendra, ou tenta, né, pelo menos, engendrar essa mente de zazen, engendrar essa mente de samadhi, a gente acessa isso, né? A gente acessa essa percepção de que a gente está junto com tudo, né? Com um todo, que a gente não é separado, que a gente não é possível existir de forma separada, né? É essa possibilidade de existência, né? Ou essa possibilidade da percepção da existência. Então, deixa eu retornar para o conceito anterior que eu estava tentando comentar, né? Sim, desculpe. E vamos pegar, então, o exemplo da cinza e da madeira. Vamos pegar o exemplo da cinza e da madeira de novo, né? Mesmo exemplo que a gente estava falando agora, né? Então, eles são conceitos únicos. Não, de novo, não é que a madeira se torne em cinzas. Tudo bem, mas eles são conceitos que estão interrelacionados, né? Eles estão interrelacionados. Então, mas se eu tirar o conceito da madeira dessa interrelação, a gente não perde o conceito da cinza também? Não. Porque são fenômenos que existem por si só. Então, independente de porque a grande questão
é o tempo. É o tempo do surgimento do fenômeno. Veja bem, o que esses caras estão querendo dizer é que, assim, se eu tô com isso daqui, que eu não dei nome nenhum, fechado na sua frente, nesse instante, agora, eu abro. Nesse instante, para você surgiu mão. Esse instante é único. É isso que eles estão querendo dizer. Esse instante é único e por si só é realizado. Então, se você percebe a mão, de fato, nesse instante, o fenômeno mão, se você tem essa percepção desse instante do fenômeno mão, você realiza. Porque a grande questão é que a gente tem a memória das coisas. A nossa consciência, ela não trabalha diretamente com o fenômeno. A nossa consciência trabalha com a sétima consciência, que é a consciência que percebe os fenômenos. Porque se a gente realiza a oitava consciência, se a gente realiza a percepção da oitava consciência, a gente está percebendo o tempo. Aí a gente entra na mente Buda, né? A gente está percebendo tudo o tempo todo. Então, nesse momento, mão, nesse momento, punho. Nesse momento, lenha. Nesse momento, lenha. No momento seguinte, talvez cinza, talvez não. Eu não tenho essa certeza. E quando a cinza se mostrar para mim, naquele momento, só naquele momento ela vai ser cinza, independente da memória que eu acesse de ela ter sido talvez lenha. Aí é que eles entram na brincadeira de que todos os fenômenos são mutáveis, não são fixos e permanentes. Não são fixos e permanentes de forma física e não são fixos e permanentes no tempo. Porque o próprio tempo, enquanto fenômeno de percepção, não é fixo e permanente. Então, toda vez que a gente olha, ou fala, ou se comunica, o universo surge. E aí, no instante seguinte, esse universo desaparece e surge de novo. Desaparece e surge. É como um filme. Um filme de que tinha fotografia antigamente, né? Hoje em dia é tudo digital, mas se você for olhar o rolo do filme, o universo seria, muito mal comparando, o rolo do filme. Ele está o tempo todo rodando. Mas se a gente para naquele instante, aquela fotografia, por si só, ela é única. Por si só, ela existe. Por isso que os grandes mestres vão dizer: esse momento é único. Esse momento é verdadeiro. Esse momento. Não a memória que a gente tem do estalo do dedo, mas esse momento do estalo do dedo em si. Se a gente consegue acessar essa percepção nesse exato momento, a gente acessa o universo inteiro. Porque o problema é que a gente fica acessando a memória dessa percepção. Mesmo a minha fala agora é o acesso da memória do que eu estudei. E aí, radicalizando, é o que os mestres vão dizer que você não precisa estudar, você não precisa fazer nada, você só precisa acessar esse momento agora. Radicalizando, é claro. Porque, de certa forma, foi o que Shakyamuni Buda fez. Ele acessou aquele momento independente do tipo de estudo. Claro que ele teve uma preparação antes, preparou o corpo, fez yoga, estudou com o mestre fulano, com o mestre ciclano, durante vários anos. Mas o ato de acessar, o ato de engendrar prajna, em si, ele é único, ele é esse instante. Talvez, muito mal e porcamente, nós tentemos copiar esse ato, porque nós temos acesso a essa memória, a essa lembrança, a essa história. E por termos acesso a essa história, olha só que interessante que é isso, né? Os mestres antigamente disseram esse ensinamento. Será que isso é possível? E aí Buda Shakyamuni vai dizer: independente do que tenham dito, pratiquem. Independente do que eu disser, eu, Buda, né?
E ele vai dizer isso no Sutra do Nirvana, né? O último ensinamento dele vai ser esse. Independente do que eu tenha dito a minha vida inteira, se você não praticar, se você não ter a percepção por si próprio, não vai adiantar de nada. Então, pratique. Então, até mesmo isso que a gente está fazendo agora, esse bate-papo, não adianta de nada para a realização em si. Claro que adianta para o sentido da gente conseguir tentar compreender ou acessar essa mente, essa consciência, né? Então, aí a gente entra na questão de acessar ou não as consciências, né? E as percepções das consciências. Né? Então, os 5 meios de percepção que o meu corpo tem, junto com o 6º meio, vão provocar ou exercitar cada uma das 5 consciências mais a 6ª, que é a mente percebendo essas 5 consciências. A 7ª consciência vai perceber esse conjunto todo e vai olhar para dentro, para a 8ª consciência, e ver se lá dentro existe uma semente ou algo que seja correlato ao que está acontecendo aqui fora. Então, quando essa 7ª consciência, quando Manas vai fazer esse espelhamento para ver se existe ou não, aí essas sementes elas vão aflorar ou não, mas elas sempre vão estar lá. Porque os fenômenos, eles são esses instantes surgindo. Então, esse instante surge na 7ª consciência, isso existe na 8ª, não existe, né? Ela que faz esse correlato de existência ou não. E aí é o que vai dar validade ou não para aquele fenômeno que está ocorrendo, né? Mas a questão não é o fenômeno, mas é o processo. Porque a gente não está falando mais do fenômeno em si. O fenômeno pouco importa. Se é caneca, se é lenha ou se é cinza. O que importa para a gente, na verdade, é o processo de acessar a percepção desse fenômeno. Porque a brincadeira do Zen, a brincadeira do que Buda Shakyamuni ensina, é que se a gente entende o processo, a gente não sofre mais. A gente só sofre porque a gente não entende o processo de como o fenômeno se manifesta. Porque a gente está vendo essa coisa se manifestando o tempo todo de forma contínua, mas é uma manifestação única e que não tem essência por si só. Então, quando a gente fica observando o fenômeno, a gente já entra em sofrimento, porque a gente não consegue interpretar ou entender que esse fenômeno, em verdade, não existe por si só, mas é o contínuo movimento. Esse fenômeno, em verdade, ele não é permanente, ele não tem a permanência. Ele não tem um eu individual que diga isso é o fenômeno. Então, quando a gente olha o fenômeno e vê isso, isso gera sofrimento. Essa percepção de que esse fenômeno, a gente acha que ele é permanente, porque para mim parece que essa xícara vai ser xícara o tempo todo. Aqui na minha frente eu estou vendo uma xícara. Não tem como essa xícara não ser xícara. E aí, quando você vê que até a xícara é impermanente, que até essa xícara é desprovida de um eu, aí a percepção desse fenômeno, ou seja, o ato de perceber o fenômeno, é que vai me gerar, vai me abrir, vai me iluminar, enfim, aí você vai usar o verbo que você quiser, a mente de Nirvana, de que tudo é impermanente, de que tudo é desprovido de um eu. Essa mente liberta, né? Essa mente que acessa a tudo e a todos o tempo todo. Você tem que tomar cuidado, porque isso para mim é que nem eu não vou usar a palavra droga, mas Não, eu é adoro uma esse coisa tema assim. também. Por exemplo, eu tava aqui me divertindo um monte. Eu adoro esse tema. Eu ontem tava lendo sobre isso, inclusive, sobre originação dependente e no meu tempo livre, assim, não era nenhuma obrigação. Eu tava estudando originação dependente porque eu gosto. As consciências também, eu adoro, eu normalmente acabo tentando voltar aí quase sempre também quando eu tô fazendo algum comentário que é possível relacionar com esse conceito, né? Esse conceito Yogacara, né?
Eu tento voltar aí, porque eu acho muito, muito interessante, de certo modo, a gente poder pensar essa psicologia budista, né? Acho realmente, para mim, não teve nenhum incômodo, né? Então, eu tô tentando compreender. O que eu tô tentando compreender, né? Tô tentando compreender esse conceito, de certo modo, esse conceito de Dharma, né? Então, é o que eu tô tentando acessar aqui de uma maneira, tentando compreender de uma maneira didática esse conceito de Dharma, né? Então, Dharma enquanto ensinamento ou Dharma enquanto fenômeno? não. Dharma enquanto fenômeno. Ah, Exatamente. A palavra Dharma com letra minúscula, né? Não a palavra Dharma com letra. Aqui não tá, a gente não tá escrevendo, daí, né? Enfim. Né? Então, esse. Então a gente já. Então a gente já falou, então, de novo, através do exemplo da cinza e da lenha, que o fenômeno da cinza ele, ele independe da lenha, mas ele não é interdependente com o fenômeno da lenha. Então ele não seria nem completamente dependente, nem completamente independente do fenômeno da lenha. Ele não tem uma. Ele mesmo assim não tem uma relação com o fenômeno da lenha. Porque assim, até esse momento em que a gente está falando, eu compreendo que o fenômeno da cinza, ele não depende. Eu, a princípio, eu estava tentando chegar num ponto específico, né? Em que o fenômeno da cinza ou qualquer outro fenômeno, que é a xícara, que nem nós estávamos falando de xícara também, ele não vai depender só de uma relação de interdependência da lenha. Ou aqui no caso da xícara, da porcelana, ou do. Mas que ele tem uma relação de interdependência com todos os outros fenômenos. sim, sim, com todos os outros fenômenos. Então, é essa a questão. A lenha em si, ela não é fixa. A cinza em si, ela não é fixa. O fenômeno em si, ele não é fixo. Ele está conectado com tudo. Então, quando você acessa a lenha, quando você acessa a cinza, quando você acessa a xícara, você está acessando todas as xícaras, todas as cinzas, todos os Brunos, todos os Mateus, todos os Shoeis, todos os Genpos, instantaneamente. Porque nesse fenômeno está contido tudo. Você acessa o universo inteiro, literalmente. Aí é que é a grande Uma questão. joia brilhante. O conceito cinza, por si só, existe independente da lenha, do conceito lenha. O fenômeno cinza, por si só, surge independente do conceito lenha. Mas quando esse fenômeno surge, ele surge com todo o universo. É todo o universo surgindo simultaneamente para você. Então, o fenômeno sentar, o fenômeno zazen, quando ele acontece todo o universo acontecendo com você. Por isso que, assim, a cinza é um então a gente tem a cinza... A cinza é um resultado da lenha. Em uma verdade relativa, sim. A cinza é o resultado da lenha? Em uma realidade absoluta, não. A cinza por si só é cinza, a lenha por si só é lenha. Relativamente, enquanto observamos no Sansara, em que dá a impressão de que as coisas são contínuas, dá a impressão da continuidade das coisas, da continuidade dos ciclos, uma coisa vai gerar outra. A cinza vai ser gerada pela lenha. E a lenha vai ser gerada pela cinza enquanto cinza adubo, por um exemplo. Então, uma vai estar gerando a outra o tempo todo, em uma realidade relativa. Em uma realidade de observação do Sansara, tudo gera tudo o tempo todo. Por isso que a gente não consegue dizer quem criou as coisas,
ou se existe algo que tenha criado as coisas, porque está tudo sendo gerado o tempo todo, continuamente. Só que em uma realidade absoluta, não. Tudo é vazio. Então, quando a gente observa aquele fotograma do filme, aquele fotograma por si só é um fotograma. Esse universo por si só é o universo todo, inteiro, completo. Pois então, era o que eu ia perguntar, era mais ou menos nesse sentido, né? Então a gente concluiu que se eu remover aqui esse conceito da lenha, o conceito da cinza subsiste, né? Ele tem, de certo modo, uma existência que independe do conceito da lenha. Agora eu tenho esse conceito da cinza de novo no centro do meu universo. Eu removo todos os outros conceitos. O Você, conceito de cinza ainda subsiste? você percebe que todos os outros conceitos estão contidos na cinza. Em vez de você remover os conceitos da cinza, você coloca tudo dentro dela. Em vez de você remover o conceito da xícara, você coloca tudo dentro da xícara. Em vez de você remover o conceito shuei, você coloca tudo ali dentro. Pá, soca tudo, tá tudo ali. É o passo contrário, Então eu entendeu? vou trocar a palavra conceito pela palavra fenômeno. Você pode usar qualquer Ou melhor, palavra. vou usar a palavra dharma. Você pode usar dharma também. Eu vou usar a palavra dharma. Vou usar a palavra dharma. Então, se o dharma da cinza, então, o dharma da cinza, se não existe o dharma da lenha, o dharma da cinza ainda existe. É porque não é possível não existir o dharma da lenha. Não é possível, é porque a gente não consegue nominar todos os dharmas. Então, as miríades de dharma existem dentro da cinza. Mas a cinza, por si só, enquanto acontecimento naquele instante, ela vai independer dessas outras coisas todas. Ela vai independer da gente saber que essas outras coisas todas existem. Porque aí a gente tira o foco do fenômeno e passa o foco para a gente, para esse eu maior e esse eu menor. Porque a brincadeira é essa, é como esse eu maior ou esse eu menor estão percebendo as coisas. Independente do fenômeno, independente do Dharma. É o processo de percepção. Porque a grande sacada é não importa se a cinza é resultado da lenha ou se a lenha é resultado da cinza. Em uma realidade absoluta, isso não importa. O que importa é a percepção disso. Como você está percebendo? Como o eu está percebendo? Se é o eu menor, e aí esse eu menor tem uma visão ilusória dessa percepção, ou se é o eu maior. Então aí resta saber que tipo de sementes você vai plantar nesse eu menor para que esse eu maior exploda ou se aflore. Que essa percepção maior engendra tudo, né? Aí o zazen vai ser uma semente incrível, porque o zazen, o mérito, e aí é o que o mestre Dogen vai falar no parágrafo seguinte, que é o parágrafo 26, que é o mérito do zazen. O zazen, por si só, vai destruir essa percepção errônea do fenômeno. Porque a grande questão é como a gente está percebendo esse fenômeno e que a gente permite que esse fenômeno perceba. Ou, desculpe, que a gente permita que perceba esse fenômeno. Seu eu menor, imbuído de ego, imbuído de um eu individual, ou seu eu maior. Então, quando a gente se senta em zazen, a gente tenta sentar com todos os seres, é porque a gente está nutrindo esse eu maior, essa percepção maior da realidade. O nosso treinamento é esse, é para que a gente veja, perceba as coisas como elas realmente são, não como uma ilusão desse eu menor, não como uma ilusão de percepção desse eu menor. Pois é, a gente tem aí tem uma outra
vou dizer assim, um outro desenvolvimento dentro desse sistema da teoria das consciências, das consciências, né? Que vai tratar de 3 maneiras de perceber diferente, né? O objeto. Eu acho também bastante interessante, né? Num primeiro momento, o mesmo objeto, então, ele vai ser percebido de várias maneiras diferentes, né? A primeira de uma Exatamente. maneira imaginária, construída, né? A, a outra numa relação de originação dependente, né? E a última de uma compreensão das coisas como são, né? Sem as camadas que a gente coloca em cima, né, do fenômeno. Né? Sim, é basicamente isso. E é Brin bem. Brincar É, de ser budista é basicamente perceber a realidade como ela é, que é a grande dificuldade, né? exato. O que a gente está fazendo é isso, tentando perceber a realidade Pois como é. ela é. Pois é. Meu querido, eu tenho uma cerimônia daqui a pouco, Pois é. então eu vou me despedir. A gente Tá fica com esse certo. gostinho de quero mais. Então De tá, qualquer forma, o maravilha. que eu vou fazer é o seguinte: eu gravei isso tudo, esse nosso encontro. Eu vou, eu vou salvar aqui no computador, né? Esse que a gente chama esse fenômeno aqui na frente da gente. E aí eu vou upar para o YouTube. Aí depois eu mando o link para vocês. Legal, legal. Porque o papo hoje foi muito bom, gostei. Joia, legal, muito legal. Muito obrigado. Eu também gostei bastante. Aí depois, Obrigado, de verdade. qualquer dúvida, você Foi escreve, que massa. aí eu respondo pelo WhatsApp mesmo. Bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o Nossa caminho prática. iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da grande sabedoria perfeita. Muito obrigado, boa noite no Brasil, se cuide. Boa noite e bom dia para ti aí. Obrigado por tudo. Até a próxima. Até.